Bem-vindos, senhoras e senhores, a essa segunda unidade do treinamento de gerenciamento da rotina nas organizações modernas. Nós vamos falar aqui sobre sistemas e processos de produção. Bom, dicas iniciais do treinamento, tentem se dedicar esse período exclusivamente ao aprendizado. Desliguem o celular, ou coloquem ele no vibracol ou silencioso. Tentem se concentrar 110% na aprendizagem. E tentem conectar cada detalhe da disciplina com o seu trabalho, ou sua vida no dia a dia. Bom, esse segundo módulo vai tratar de sistemas e de processos de produção. Onde buscar o aumento de produtividade? Bom, os líderes estão sempre buscando melhorar a produtividade dos seus funcionários, incluindo a sua própria produtividade. Frequentemente, essa busca não vai além de treinamento de gerenciamento de tempo fornecido pelo departamento de RH. Depois desses treinamentos, em geral, as equipes não conseguem implementar as melhorias e voltam às suas velhas rotinas. O problema não está nos treinamentos, é que eles não conseguem explicar o simples fato de que a maioria das pessoas não trabalha de forma isolada, e sim fazem parte de sistemas de produção complexos. E são estes sistemas que têm o maior efeito na produtividade pessoal. Bom, como argumentou o lendário estatístico e consultor administrativo William Edwards Deming, no seu livro Out of the Crisis, 94% da maioria dos problemas e possibilidades de melhoria de uma organização pertencem ao sistema e não ao indivíduo. Muito importante esse comentário. Bom, então vamos tentar definir sistema. Sistema é o conjunto de elementos de um todo, coordenados entre si e que formam uma estrutura organizada. Essa é a definição no dicionário Aurélio. Bom, vamos ver exemplos de sistemas, por exemplo, o sistema circulatório do corpo humano, um sistema financeiro de um país ou de uma organização, o sistema educacional e assim por diante. Um sistema deve criar valor, ou seja, deve ter resultados. Senão, não existiria. Os resultados pretendidos, juntamente com a consideração de destinatários desses sistemas e também de custo, moldam o objetivo do sistema. Vamos ver o exemplo aqui do sistema circulatório. Nós temos aqui uma figura, onde se apresentam os principais componentes de um sistema circulatório no corpo humano. Nós temos o coração, que é o sistema principal do sistema circulatório. Nós temos veias, artérias, um sistema capilar, que permite a irrigação do sangue em quase todas as células do corpo. E nós temos um sistema capilar associado aos pulmões. Bom, esse sistema tem esses elementos, ou componentes. Qual que é a função? Bom, a função desse sistema circulatório é transporte de sangue para todo o corpo humano. Esse seria o valor agregado do sistema no contexto do corpo humano. Se a gente analisa agora uma
organização como um sistema, ou uma empresa, em princípio, tudo isso conforma o denominado sistema de produção, que é responsável por algum produto ou algum serviço. Então, o sistema de produção nós podemos caracterizar da seguinte forma: nós temos entradas, normalmente de materiais, energia e informação, é a entrada do sistema. Nós temos procedimentos, né, que vão a transformar, em princípio, essas entradas aqui em produtos ou serviços. E para isso, nós precisamos, né, alimentar o sistema com um custo, ou seja, essa transformação, né, para transformar a entrada, né, ou seja, essas matérias, esses materiais, essa energia, essa informação inicial em produtos e serviços, nós temos um custo associado. Né? Mas, por outro lado, nós vamos ter um benefício, que seria o faturamento, né, da comercialização desses produtos ou desses serviços, né, que tem como objetivo, né, atender clientes. Né? Aqui tem a figurinha do cliente como um rei, né? Ou seja, que vai se beneficiar, né, desse produto, desse serviço. Bom, a produtividade de um sistema de produção pode ser medida, então, como a relação entre a saída e a entrada, ou seja, a relação que existe entre o faturamento e o custo. Isso é denominada produtividade e é o que permite medir o valor agregado do sistema de produção. Vamos agora definir processo. Né? O processo é o modo, né, pelo qual se realiza ou executa uma coisa. Né? Essa aqui também é uma definição do dicionário Aurélio. Exemplos, né, de processos, né? Nós temos processo judicial, né? Um processo de fabricação, né, dentro de uma empresa, um processo biológico, né, como nós falamos anteriormente, o sistema circulatório, estão associados então processos biológicos. Então nós temos aqui então um processo como uma sequência contínua de operações que se reproduzem com certa regularidade, né, andamento, desenvolvimento, marcha, etc. Né? Ou seja, é um processo precisamente isso, uma sequência de operações repetitivas. Bom, nós estamos aqui definindo as bases, né, do que realmente é sistema e processo. Bom, então, processos dentro dos sistemas. Nós temos então aqui a figura do que seria um sistema, né? Nós já falamos no início sobre isso. Então, os processos é tudo o que acontece aqui dentro, né, do sistema, né, que vai ser responsável, em princípio, para poder atingir ou chegar aos produtos e serviços, né, e poder atender aos requisitos do cliente. Então, nós vemos aqui que nós precisamos, de alguma forma, compreender que para controlar um sistema, é necessário gerenciar adequadamente e conhecer, né, a relação que existe entre os processos e seu impacto no atendimento aos requisitos do cliente, porque se os produtos e serviços não conseguem atender o cliente, isso significa que nossos processos não estão conformes. Se nós conseguimos atender os requisitos dos clientes, no que se refere aos nossos produtos ou serviços, isso de alguma forma está mostrando que nossos processos estão conformes. Bom, como caracterizar então um processo? Bom, a melhor forma de caracterizar um processo é através do denominado diagrama de causa-efeito, ou também conhecido como diagrama espina de peixe, né, devido à forma que parece a espina de um peixe, ou também denominado diagrama de Ishikawa, né, sendo Ishikawa a pessoa que foi autor, o autor
inicial desse conceito aqui de diagrama espina de peixe. Então, vamos saber como que a gente pode caracterizar um processo através, então, desses diagramas causa-efeito. Bom, nós temos aqui uma divisória, né? Sempre, entre o efeito, os efeitos e as causas. Essa divisória, em princípio, vai dividir, né, por um lado, os usuários dos produtos ou serviços, né, desses processos, que seriam os clientes, né, e os responsáveis pelos produtos ou serviços, que seriam os fornecedores, né? Nesse caso, seriam os responsáveis para poder atender às exigências dos clientes. Então, nós vemos aqui que nós temos que entender que aqui temos dois mundos. Por um lado, o mundo externo ao processo, que é dos clientes, e o mundo interno do processo, dentro do sistema de produção, onde nós temos todas as pessoas que se encontram na organização responsáveis, né, pela realização de todas as atividades inerentes a esses processos. Bom, uma forma padronizada de caracterizar os processos é através do diagrama denominado 6M. Né? É um diagrama causa-efeito, só que padronizado, onde nós temos, então, de forma padronizada, 6 causas para definir, em princípio, todo tipo de processo. Então, nós vemos aqui, se denominan 6M, porque cada uma das causas sempre começa com a letra M. Né? Nós temos uma primeira causa, que seriam os materiais necessários, né, para poder realizar o processo, o método, né, necessário para realizar o processo, a mão de obra necessária para realizar o processo, a máquina, os equipamentos necessários para realizar o processo, as medidas necessárias para realizar o processo e, por último, o meio ambiente. Né? Então, esse diagrama 6M foi uma evolução do diagrama espina de peixe para poder descrever de forma padronizada todo o processo de produção. Vamos a ver um exemplo de como se aplica esse diagrama. Vamos a supor aqui um processo muito simples, né? Um serviço de pintura. Né? Nós vemos aqui a figura aqui de um pintor pintando na parede. Um serviço de pintar parede. Algo muito simples, né? Só para a gente compreender como funcionaria essa descrição de um processo. Se a gente utilizar o diagrama causa-efeito, né, simples, nós podemos colocar aqui que nós precisamos de 3 causas. Né? Uma causa é o próprio pintor, né? Sem o pintor, realmente, o processo de pintar parede não acontece. Nós precisamos da pintura, porque é evidente que também sem pintura a gente não consegue, né, pintar a parede. E por último, nós precisamos da ferramenta, ou seja, o rolo, ou o pincel, que seja. Né? Ou seja, uma ferramenta que também, sem ela, a gente não conseguiria poder realizar esse serviço de pintura. Mas se a gente agora utilizar o diagrama 6M, nós vemos que aqui o processo pode ser descrito com mais precisão. Então, nós vamos ver aqui mão de obra. Nós precisamos de um pintor. Sim, então, aqui nós já tínhamos essa causa descrita. Nós precisamos de materiais, pintura. Então, no diagrama anterior nós tínhamos pintura. Então, até aqui não tem nada novo. Mas nós temos aqui que preencher um campo método. Então, aqui sim, nós vemos que realmente, para poder realizar esse processo de pintar parede, é necessário ter um procedimento. Ou seja, não é de qualquer forma que a gente vai conseguir atingir uma determinada qualidade da pintura da parede. Então, aqui nós vemos que esse diagrama 6M é muito bom porque nos exige, em princípio, detalhar com mais precisão os processos de produção. Então, nós vamos então aqui que colocar um procedimento 1. Então, a pessoa que vai pintar, em princípio, teria que ter um procedimento para poder realizar essa pintura. Em máquina, aqui tem o rolo, né, que seria a ferramenta, que no diagrama anterior também existe.
Em medidas, aqui não temos, em princípio, um serviço que exija de medidas. Mas, se queremos ter produtividade, realmente é preciso medir. Então, aqui, se realmente o processo de pintura for muito exigente, nós poderíamos colocar aqui, né, metros quadrados, né, unidade de medida, né, e unidade de tempo. Então, por exemplo, metros quadrados por minuto ou por hora, né? Seria uma forma de medir, né, esse processo de pintura. Então, nós vemos aqui que também poderia ser colocar aqui, né, um item de medida, né, associado a esse processo. E meio ambiente, aqui, você vê que aqui no diagrama anterior não aparece, mas se a gente quiser descrever realmente o processo de pintura, nós sabemos que para poder ter um processo de pintura adequado, nós precisamos ter baixa umidade e também nós precisamos ter um ar limpo, sem poeira, né? Então nós vemos aqui que o diagrama 6M é um diagrama muito mais eficiente para descrever processos que um diagrama espina de peixe comum. Bom, nós falamos no início que os sistemas de produção, em princípio, eles são complexos. Por quê? Porque normalmente existem vários processos em série, né? Ou seja, nós temos um processo A que é responsável por uma saída, ou um subproduto, um subprocesso, um subproduto desse processo A, né? Que vai entrar como entrada num processo B. E esse, por sua vez, vai ter uma saída desse processo B, que por sua vez vai ser entrada de um processo C, e assim vai. Pode ser que esse seria a última linha do processo, e aqui esse processo, a saída desse processo seja o produto final. Mas então, nós temos então que ter cuidado com a descrição detalhada dessa sequência de processos. Então, em cada um desses processos, nós temos fornecedores e temos clientes. Fornecedores, cliente, fornecedores, cliente. Os clientes aqui seriam clientes intermediários, sendo que o último cliente seria o cliente final do produto ou serviço. Então, vamos ver um exemplo disto. Então, aqui tem um processo siderúrgico padrão, né? Um fluxo simplificado, né? Então, você vê aqui que nós temos várias etapas, ou seja, vários processos, né? Nós temos um processo inicial, que seria a preparação de carga, ou seja, para poder entrar com a matéria-prima necessária para o produto siderúrgico. Nós temos um primeiro processo aqui, que é de redução, para transformar, em princípio, né, o mineral, o produto que vem da natureza, em um produto intermediário, que é chamado ferrogussa. Aí esse material entra em um terceiro processo, que é denominado de aciaria, né, ou refino, né, onde se produz realmente o aço. E depois vem um processo de lingotamento, onde o material é lingotado e passa posteriormente ao último processo, que seria o processo de laminação, onde se obtém o produto final, né, que pode ser produtos laminados, planos, ou produtos, né, lineares, né, pode ser barras, pode ser tubos, etc. Então, nós vemos aqui que um processo normal de produção, ele sempre está conformado pela sucessão de vários subprocessos. Então, o que acontece? Um processo macro de produção, nós temos vários subprocessos associados, né, cada um com clientes internos, clientes externos e fornecedores. Então, para cada processo vai existir, então, um diagrama espina de peixe ou um diagrama 6M. O input do processo seria a entrada do primeiro processo aqui, processo A, e o produto final seria aqui
a saída do último processo ser da linha. Então, apesar que parece algo muito simples, muitas empresas não têm uma caracterização detalhada de todos esses processos que acontecem intermediários até o seu destino final, que seria o produto ou serviço final. Né? Realmente, não muitas empresas têm toda essa descrição bem detalhada com os correspondentes diagramas causas-efeitos, ou diagramas 6M, para cada etapa do processo. Então, o sistema de produção padrão, né, generalizando agora, né, vamos agora tentar generalizar essa caracterização de processos de produção ou de sistemas de produção. Então, realmente, em uma empresa, né, padrão ou uma organização qualquer, nós vamos ter processos de produção. Esses processos de produção vão ser alimentados por processos comerciais de entrada, que vão ser responsáveis pela comercialização, negociação, né, da entrada de matéria-prima e de fornecedores externos que vão ser necessários para poder dar forma ao processo de produção, ou seja, alimentar o processo de produção. E uma vez que o processo de produção foi concluído, se transformou em produto, aqui nós temos também um processo comercial que vai ser responsável pela venda, né, o marketing e a venda dos produtos finais aos clientes. Né? Então, a sucessão de todos esses processos e subprocessos internos exige a definição de padrões operacionais e de pessoas com habilidades, ou seja, pessoas qualificadas, que é onde nós vamos a precisar chegar a definir, então, os ativos de conhecimento da organização que vão ser responsáveis pela execução de todos esses processos. E todos esses processos aqui, processos de produção, processos comerciais, eles deveriam ser gerenciados aqui por um processo superior, que seria o processo de administração, o processo administrativo responsável pela gestão desses três subprocessos mencionados anteriormente. Então, isso aqui seria o esquema geral de um sistema de produção padrão, né? Em qualquer país ou em qualquer lugar do planeta. E tudo isso para poder atender às exigências dos clientes. Então, o que acontece? A complexidade das organizações modernas, né, é o que cria a maior barreira para a melhoria de performance das empresas. E através da denominada resistência organizacional, né, se os processos não estão adequadamente definidos, a eficiência e performance individual fica comprometida. Então, as empresas perdem, em média, mais de 25% do seu poder produtivo pela denominada resistência organizacional, processos que desperdiçam tempo e impedem as pessoas de fazer as coisas que devem ser feitas. Né? Aqui é o resultado de Michael Menkins, um pensador bastante importante sobre o analista, né, dessa linha de controle de processos em sistemas de produção. Então, nós temos aqui realmente barreiras organizacionais, resistências humanas acontecendo aqui, né? Que, em princípio, terminam, né, desperdiçando tempo e, com isso, conseguimos só limitar a produtividade do sistema. Bom, com isso nós chegamos ao final desse segundo módulo. Espero que tenha sido clara, né, essa visão de processos e sistemas, né, que nós vimos aqui, porque é fundamental para poder prosseguir com os próximos módulos desse treinamento. Muito obrigado pela participação.